Fala galera da academia, beleza? Belinati na área para mais uma aula de histologia e agora é sobre tecido nervoso. Olha que beleza, né? Existem apenas 4 tipos básicos de tecidos que formam, né, os animais superiores: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. E a gente vai ficar exatamente com o quarto e último tecido. Já vimos epitelial, conjuntivo e muscular, maravilha, vitória pra gente. Tecido nervoso, moçada, origem embriológica, origem a partir do desenvolvimento embrionário, exclusivamente a partir da ectoderme. Ali a gente tem a formação, veja na anotação, do sistema nervoso, propriamente dito, central e periférico, ainda a região da neurohipófise e a região da medula adrenal, que são estruturas nervosas derivadas, portanto, do sistema nervoso, do tecido nervoso e do próprio, né, folheto chamado ectoderme. O tecido nervoso, todo mundo aqui sabe, eu tenho certeza que não é capaz de errar, a informação de que o tecido nervoso é formado por neurônios, tá? Isso daqui galera, informação mais batida no universo não existe. O que tem de novidade, então? Novidade talvez seja isso daqui, célula da glia, que são os gliócitos ou neuróglia, certo? A proporção que a gente tem no tecido nervoso é de 9 gliócitos para cada um neurônio. Tá vendo essa imagenzinha aqui? Neurônios são essas células, zonas grandonas, estreladas, que estão aí marcadas. Cada uma dessas bolinhas pequenininhas que está no pano de fundo dessa imagem representa, sabe o que pra gente? Uma célula da glia. Pois é, olha como elas são numerosas. Mas quem são essas células da glia que eu nunca ouvi falar? Pô, gliócitos, ou células da glia, são divididas em 2 grandes grupos. São chamadas de micróglia, que são as menorzinhas, certo? Presentes ali em 15% da estrutura do tecido, e elas são originadas de macrófagos, sim, os macrófagos lá do tecido conjuntivo, tá? Então, falar que toda a estrutura de tecido nervoso é derivada de ectoderme é uma mentira. Porque, por exemplo, a célula da glia, que deriva de tecido conjuntivo, vem lá da mesoderme. Beleza? Então vamos seguir adiante. Essas células têm alto poder de fagocitose e promovem limpeza e defesa dos nossos tecidos nervosos. E aí a segunda categoria compõe ali um juntado de 4 células: astrócitos, oligodendrócitos, neurolemócitos e ependimócitos, certo? Que são conhecidos como macróglia, que são células maiores. Cada uma dessas células vai ter uma função, né? Por exemplo, o astrócito dá suporte e nutrição. O oligodendrócito é quem faz a bainha de mielina no sistema nervoso central. Neurolemócito, também chamado de célula de Schwann, é quem faz o isolamento no sistema nervoso periférico. E ainda temos os tais ependimócitos, que são células que fazem revestimento de algumas porções do nosso sistema nervoso central e que vão garantir ali a regulação e a circulação do líquido cefalorraquidiano, chamado de líquor. Então vamos dar uma olhada para essas estruturas que a gente tem aqui na questão da UFO em 2016. Observe os diferentes tecidos apresentados nas figuras 1, 2, 3 e 4. E aí ele quer saber sobre a origem embrionária de cada um desses tecidos. O que era essa primeira imagem aqui? Primeira imagem, tecido nervoso. Tecido nervoso, origem ectoderme, que tem na letra C e que tem também na letra D de dadinho, né? Figura 2, consegue reconhecer o que é figura 2? Tá difícil? Figura 2, pula figura 2, pula figura 2. Figura 3, o que tem na figura 3? Pô, figura 3 é bem marcante, hein? Figura 3 tem células, né, com estruturas concêntricas, esses espaços aqui, por onde passam nervos e vasos sanguíneos. Isso aqui está com cara de tecido ósseo, não é, moçada? Sistema de Havers está marcado aqui, cada um desses espaços que eu estou circulando em amarelo. Tecido ósseo, origem na mesoderme. Pô, mas não precisava nem saber, porque mesoderme está em quase todas as alternativas aqui, E se você não soubesse que o tecido ósseo é mesoderme, eu não conseguisse reconhecer o número 3 aqui como tecido ósseo, a figura 4 você tinha obrigação de reconhecer, tá? O que é figura 4? Figura 4, células justapostas
Essas células justapostas têm uma camada estruturante aqui, ó, córnea. Então, isso aqui é tecido epitelial, epitelial de revestimento externo, formador da pele. Logo aqui embaixo, o tecido conjuntivo, a derme. Então, aqui é epiderme, aqui é derme e a camada córnea do tecido epitelial. Então, o tecido epitelial pode vir de qualquer folheto, é verdade. Mas formador da pele é derivado só de ectoderme. Tá? Então, não reconheceu a figura 2? Figura 2 é tecido muscular. Mais especificamente, tecido muscular estriado esquelético. A gente sabe que é o esquelético porque, olha só, os núcleos na periferia. Isso aqui é uma célula alongada. Essa célula alongada, tá vendo? É polinucleada. E essas células que estão bem aqui, ó, cortadas, né, transversalmente, elas apresentam seus núcleos na periferia. Então, musculatura estriada esquelética. A musculatura é derivada de mesoderme. Então, a única alternativa, né, que tem corretamente associada ali a origem dos tecidos é a letra C de casa. Tá? Ectoderme para o nervoso, mesoderme para o muscular, mesoderme de novo para o conjuntivo ósseo e ectoderme para este epitelial da superfície da pele. Seguindo adiante, né, a gente está falando de células da glia. Células da glia, então, lá no sistema nervoso central encontraremos, olha só, oligodendrócitos. O que o oligodendrócito faz? Ele se enrola em torno dos axônios, fazendo isolamento elétrico, bainha de mielina, certo? Temos também lá no sistema nervoso central o astrócito. O astrócito acontece no central e no periférico, e ele faz conexão com o capilar sanguíneo. Ao fazer conexão com o capilar sanguíneo, ele vai garantir a nutrição das células conhecidas como neurônio, porque a partir dele eu tenho a passagem do nutriente. Então, o nutriente vem aqui, ó, passa pelo neuróglia, pelo astrócito, e chega no neurônio. Né? Aqui tem um astrócito de verdade, numa imagem, né, que não é tão bonitinha quanto essa aqui de cima. Aqui tem outro tipo de astrócito, aqui tem a célula da glia, mostrando, né, que ela é pequenininha mesmo em relação às outras. Aqui os oligodendrócitos também sendo apresentados. E aqui no sistema nervoso periférico, aqui eu estou fora, ó, medula e encéfalo, são o sistema nervoso central. Tá? Enquanto que fora da medula, eu tenho o sistema nervoso periférico. No sistema nervoso periférico, quem que apareceu? Se enrolando no axônio, fazendo um rocambole ali, um bolinho de rolo, né? É a estrutura da célula de Schwann, fazendo então a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Bonito, não é? Aqui tem uma outra representação esquemática da neuróglia, mostrando para a gente, né, o astrócito. Aqui não está mostrando ele ligado no vaso sanguíneo, mas a gente pode representar aqui um vaso sanguíneo com a minha marca texto em vermelho. Pronto, aqui um capilar sanguíneo passando perto do astrócito, levando nutriente até o neurônio, que bonitinho. Oligodendrócitos, então, se enrolando nesse axônio. Então, com certeza, isso daqui é uma imagem do sistema nervoso central, só que era para ser uma letra N, tá? Sistema nervoso central, porque temos oligodendrócitos. Então, vamos ler o que está anotado ali embaixo da imagenzinha, né? A gente tem os oligodendrócitos e a célula Schwann fazendo o isolamento elétrico, a bainha de mielina, e os astrócitos associados aos capilares, dando um suporte nutricional e físico aos neurônios, tá? Então, sobre neuróglia, a gente vai responder uma questãozinha agora. Universidade de Passo Fundo 2015. Observe a figura que representa de forma esquemática os principais tipos de célula do sistema nervoso central, indicado pelos números de 1 a 4. Então, onde é que ele está, moçada? Ele está no sistema nervoso central. E aí ele quer o quê? Ele quer que você assinale a alternativa que relaciona corretamente o nome da célula ao número indicado na figura e as suas principais funções. Resposta letra A. Então, número 4 é a célula pequenininha. A célula pequenininha é a micróglia e ela tem a responsabilidade de fagocitar detritos e restos celulares presentes no sistema nervoso. O que está errado na letra B? Astrócito como sendo o número 2, né? Formar o extrato mielínico que protege. Não, bainha de mielina vai ficar com o oligodendrócito ou célula de Schwann. No caso, sistema nervoso central vai ficar com o oligodendrócito. O astrócito faz a conexão, né, com o capilar sanguíneo para garantir a nutrição. Seria o que está na letra C. Célula de Schwann, bom, nem tem célula de Schwann aqui, porque a gente está falando do sistema nervoso central.
E a célula T1 protege e nutre. Não, então é como se ele tivesse trocado, né, o que tem aqui na letra B com a letra C, e aí ele está invertendo, então, a informação. Número 1, oligodendrócito na letra D. Será que o número 1 oligodendrócito? Não, o número 1 é o neurônio, galera. O neurônio está marcado no número 1, então já está errado. E aí fala que o oligodendrócito, né, participa da recuperação de lesões e proporciona sustentação física? Não. O oligodendrócito não faz isso. Tá? E a letra E fala que o neurônio é o número 3? Não, o número 3 é o astrócito, que está ligado ali ao capilar sanguíneo, e aí ele fala que conduz o impulso nervoso. Não, quem conduz o impulso nervoso é o neurônio. Tá? Então, o que ele errou aqui? O número na letra E. Então, a resposta à letra certa dessa questão de 2015, letra A. E aqui, então, uma representação mais bonitinha, com um pouco mais de detalhes, parecendo uma linguiça colocada no palito, né, da bainha de mielina, formada, neste caso, pelas células de Schwann. Então, com certeza, isso daqui é sistema nervoso periférico. Olha o que a célula de Schwann faz. A célula de Schwann, minha gente, ela está toda enroladinha aqui em torno do axônio. Então, isso que está marcado em pretinho aqui na periferia dessa parte superior aqui do desenho, no corte transversal, é uma célula de Schwann toda enrolada. Essa parte interna aqui é a região do axônio. E essas células de Schwann, elas formam um envelopamento descontínuo. Entre as estruturas consecutivas da bainha de mielina, temos espaços chamados de nódulo de Ranvier. E é exatamente nesses espaços do nódulo de Ranvier que acontece a despolarização do neurônio, enquanto que na região da bainha de mielina não ocorre troca iônica. Então, quando tem um impulso nervoso passando aqui por esse axônio, a gente diz que há uma condução saltatória. Na verdade, a condução não salta nada. Deixa eu colocar aqui em vermelho para vocês, por onde passariam os íons que percorrem o neurônio durante a transmissão do impulso. Eles passam por dentro do axônio. Então, eles vão passar bem por aqui, por dentro do axônio, vão correr do corpo celular até o final do axônio, sempre por dentro, mas somente na região dos nódulos de Ranvier é que eu terei, né, as trocas iônicas acontecendo, as despolarizações. Então, quem é que vai correr aqui dentro? Quem vai correr aqui dentro, a gente vai ver já já, é o íon sódio. O íon sódio é que vai estar sendo transportado por dentro desse axôniozinho. Bonitinho, não é? Então, vamos passar adiante. Questão de 2020 da Federal do Rio Grande do Sul, falando assim, ó, sobre a bainha de mielina, é correto afirmar que ela, letra E, tem origem no sistema nervoso central, a partir dos oligodendrócitos, e no sistema nervoso periférico, a partir da célula de Schwann, ou célula de Schwann, certo? O que tem de errado na letra D? É produzida pelas células da glia, até aí tudo bem, com a função de propagar sinais elétricos captados. Não, quem faz isso de propagação de sinal elétrico é neurônio. Letra C, o que tem errado? Promove condução de potencial de ação mais lentamente que os não mielinizados. Pelo contrário, esse isolamento da condução saltatória faz ficar mais rápido. Então, não é mais lentamente, é mais rápido, certo? Letra B de bola. Gera uma barreira hematoencefálica protegendo os neurônios substâncias nocivas. Quem faz essa barreira hematoencefálica, minha gente, são as meninges. Veremos melhor sobre as meninges lá na aula de sistema nervoso em fisiologia logo mais. Por enquanto, vale a pena só anotar aqui que quem faz essa barreira são as meninges e não as células da glia. E letra A, o que tem de errado na letra A? Né, que a bainha de mielina seria formada por proteínas secretadas por astrócitos. Tá? Não são proteínas, são, na verdade, lipídios, tipos específicos de lipídios, e não são os astrócitos, são as células que estão marcadas na letra E, as células de Schwann e os oligodendrócitos. Beleza? Seguinte, questão da UERJ, também 2020. O axônio de algumas células nervosas é envolvida pela bainha de mielina, uma membrana plasmática rica em lipídios, como eu acabei de adiantar na questão anterior. Observe, aí tem a questão, bainha de mielina, está aqui a figura do corte, né, mostrando para a gente, beleza. A composição da bainha de mielina, composição lipídica da bainha de mielina, permite que ela desempenhe qual função? Letra A, isolamento do impulso nervoso,
aumentando, né, a polarização do neurônio na letra B? Não, tudo errado. Não vai variar a polarização do neurônio, vai manter a polarização. Não vai fornecer energia para o sinal elétrico, tá? E nem vai estimular a bomba de sódio e potássio. Energia e estímulo de bomba de sódio e potássio a gente vai ter, né, aí completamente independente da atividade da bainha de milho. Então vamos seguir adiante. Temos uma observação para fazer sobre a bainha de milho. Tem uma doença chamada hanseníase ou lepra, né, causadora de um problema de perda de sensibilidade na periferia do corpo, e ela é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium lepre, certo? E este Mycobacterium lepre contém na sua parede celular um glicolipídio fenólico que especificamente se liga à lâmina basal de neurolemócitos. Quem eram eles? Eram as células de Schwann ou as células de Schwann. O que vai acontecer? Essa interação, né, é relevante, pois o Mycobacterium lepre é a única bactéria a invadir nervos periféricos. Então, o que acontece? O Mycobacterium chega perto lá das células de Schwann, ele tem aqui, ó, marcado uma estrutura da bainha de mielina, né? E aí, o que acontece com a infecção dessa bactéria? A gente vai ter o nosso axônio ficando exposto, com a bainha de mielina danificada, então a minha condução do impulso nervoso vai ficar mais lenta e ela pode até se perder, por isso levando então, né, a perda da sensibilidade. Por que perde a sensibilidade periférica? Porque as células de Schwann, onde o Mycobacterium lepre entra, justamente fica no sistema nervoso periférico. Tem tratamento, tá? Você toma um antibiótico, vai matar essa bactéria e sim, a estrutura das células da glia tem alta capacidade regenerativa, é muito provável que você volte a ter a sensibilidade na área afetada pela hanseníase. Neurônios agora, vamos falar de neurônios, né? Eles representam 10% do tecido nervoso, mas eles são extremamente importantes. Então, classificação de neurônios. Neurônios são classificados em sensoriais, que obtêm a informação sobre o que está acontecendo fora do corpo e dentro também, levando isso para o sistema nervoso central. Neurônios motores, que recebem informação de outros neurônios para transmitir comando à musculatura, a órgãos ou a glândulas. Então, eles levam essa informação a partir do sistema nervoso central. Então, esse aqui está entrando no sistema nervoso central e esse aqui está saindo do sistema nervoso central. Percebeu? E os interneurônios, que são exclusivos do sistema nervoso central, recebendo informação de outros neurônios e transmitindo informação para outros neurônios. Então, qual é a função básica de neurônio? Função básica de neurônio é receber e transmitir informações. E aí, esses neurônios que recebem e transmitem informações são classificados de acordo com a sua morfologia. Existe um neurônio chamado de bipolar, que é o interneurônio, o neurônio associativo, que está aqui na imagem anterior. Existe o pseudo-bipolar, que é uma representação do neurônio sensorial sensitivo, que também está no slide anterior. E o multipolar, que é o neurônio motor, que também está aqui no meu slide anterior. E tem uma célula lá do meu encéfalo, uma célula bastante comum no cérebro, chamada de célula piramidal. Estas células aqui têm, né, indubitavelmente marcados aqui o seu corpo celular por essa estrutura aqui, ó, central. Então, isso aqui é corpo celular, isso aqui é corpo celular, isso aqui é corpo celular, isso daqui também é corpo celular. Para esse neurônio multipolar, muito provavelmente vocês vão dizer que essa estrutura aqui de cima são dendritos e essa estrutura zona aqui de baixo é um axônio. Né? E agora, para o neurônio bipolar e para o pseudo-unipolar, o que é dendrito e o que é axônio? Eu só vou poder escrever que dendrito e axônio são esses que eu estou marcando aqui, ó, dendrito e axônio, são esses que eu estou marcando, se eu disser para vocês que o impulso nervoso em todas essas células está indo de cima para baixo. Ou seja, o dendrito está sempre antes do corpo celular, na propagação do impulso, e o axônio está sempre depois do corpo celular, na propagação do impulso. Se eu alterasse aqui, colocasse o impulso de baixo para cima, então o que é dendrito viraria axônio, o que é axônio viraria dendrito. Não é que neurônio pode escolher isso, não. O neurônio não vai escolher isso, não, moçada. O que acontece é o seguinte, né? A transmissão do impulso nervoso é unidirecional. Vai sempre de dendrito para corpo celular para axônio. Tá? O que eu estou falando é que se eu tivesse representado aqui o impulso nervoso indo ao contrário, eu teria que fazer a nomenclatura de cada uma dessas estruturas de forma diferente.
Mas, indo o impulso nervoso de cima para baixo, que nem eu estou falando para vocês, então dendrito está antes do corpo e axônio está depois. Dendrito está antes do corpo e axônio está depois. Dendrito está antes do corpo e axônio está depois. Então, nesse meu neurônio piramidal malucão aqui, ó, dendrito está antes do corpo e axônio é quem está depois, tá? Então, vamos olhar para essa interação entre esses neurônios. Temos aqui um neurônio sensitivo, tem aqui os dendritos dele. Olha só a direção da condução, né? De dendrito para corpo, de corpo para axônio. Bacana. Esse aqui é um pseudo-unipolar. Esse aqui é um neurônio multipolar, neurônio associativo, né? Tem o dendrito aqui bem pequenininho, corpo celular, axônio, o impulso nervoso também se propagando aqui, ó, de dendrito para corpo para axônio. E aí eu chego na estrutura do neurônio motor, sigo a mesma sequência, dendrito, corpo, axônio, tá? Na condução do impulso nervoso. Essa condução é sempre unidirecional, e uma das justificativas dela ser unidirecional é que somente o final do axônio libera lá quem? Os neurotransmissores. Então, neurotransmissores são liberados pelo final do axônio nos espaços entre neurônios consecutivos, chamados de regiões sinápticas. Então, aqui é a sinapse entre o associativo e o motor, e aqui é a região da sinapse entre o sensitivo e o associativo, certo? Questão da FEPAR 2007 sobre exatamente essa figura que a gente acabou de ver. O que ele quer? Ele quer que você julgue como certas ou erradas, verdadeiras ou falsas as afirmativas a seguir. Então, primeiro é falsa por quê? A condução do estímulo nervoso deve ser mais veloz no neurônio associativo que não é mielinizado. Então, se ele não é mielinizado, ela é mais lenta, por isso que ela é falsa. Letra nada, né? Segunda afirmação, também é falsa. Em condições normais, em estímulos mais intensos provocam impulso nervoso mais rápido. Não. A gente vai ver daqui a pouquinho na atividade elétrica do neurônio a lei do tudo ou nada. Que se eu der um estímulo fraquinho ou um estímulo fortão, a condução do impulso nervoso será sempre na mesma velocidade. A terceira é verdadeira. No citoplasma da porção terminal do axônio existem vesículas que contêm neurotransmissores sintetizados pelo próprio neurônio pré-sináptico. Então, as moléculas de neurotransmissores liberadas aqui foram fabricadas onde, hein? Foram fabricadas no corpo celular desse neurônio e transportadas por dentro do axônio, desde o corpo celular até o final da própria estrutura do axônio. Quarta, verdadeira também. Na condução do impulso nervoso, a repolarização ao longo do axônio envolve fechamento de canal de sódio e abertura de canal de potássio. Em seguida, entra em atividade o transporte ativo. Perfeito. A gente vai ver também na atividade elétrica do neurônio, né, mais bonitinho, porque essa quarta afirmação é verdadeira. E a última também é verdadeira. Quando o neurônio está em potencial de repouso, a diferença de potencial elétrico entre as faces interna e externa da membrana plasmática é constante. Então, no potencial de repouso, lembrando, é negativo no meio intracelular, que a gente viu na fibra muscular, e é positivo no meio extracelular. No meio extracelular acumula-se sódio e no meio intracelular acumula-se potássio. Vamos dar sequência. Então, vamos falar do impulso nervoso propriamente dito, né? Os dendritos recebem o estímulo, o axônio conduz o sinal elétrico, a bainha de mielina aumenta a velocidade de condução, porque torna essa condução dita saltatória, e isso chega, portanto, a, por exemplo, uma região da junção neuromuscular, que a gente viu na aula de tecido muscular. Lembra-se disso? E aí promove a despolarização, e aí vai liberar o cálcio e o músculo vai contrair. Que músculo é esse aqui? Fibra alongada, núcleos periféricos e numerosos, fibra muscular estriada esquelética. Muito bem. Então vamos dar sequência. Atividade elétrica do neurônio agora. O que é essa atividade elétrica? Quando eu tenho a avaliação da atividade elétrica do neurônio, eu pego o neurônio, eu coloco ali um sensor da atividade elétrica, né? Eu vou colocar um medidor ali da voltagem, um voltímetro, dentro do axônio. Então eu coloco ali o voltímetro dentro do axônio, dentro do corpo celular, perdão, mas é dentro da membrana, de qualquer maneira. E ao colocar ele lá dentro,
Quando está na fase de repouso, que essa é a primeira parte aqui, ó, repouso, o potencial elétrico interno da membrana é negativo. Por quê? Porque tem muito sódio no meio extracelular e tem muito potássio no meio intracelular. E aí o potencial promovido pelo sódio acaba sendo, né, o responsável por deixar o interior da membrana negativo e o exterior positivo. Então, fora desse neurônio aqui, é positivo, dentro está negativo. Quando eu dou um estímulo, esse estímulo faz com que eu entre na fase ascendente. A fase ascendente é quando o sódio entra, abre canal de sódio, certo? Então eu chego lá em cima no meu potencial de ação. E aí é o que a questão anterior estava jogando pra gente. Quando eu dou um estímulo fraquinho ou dou um estímulo forte para o meu neurônio responde sempre da mesma forma. Então, como é que você percebeu que o primeiro estímulo foi fraquinho e o segundo estímulo foi forte? Você percebe pelo número de neurônios que você está ativando. Mas cada neurônio responde sempre da mesma forma. Que forma é? Eu saio lá da minha região do repouso, menos 70 milivolts, subo até a minha região do potencial de ação, mais 40 milivolts aproximadamente, né? E depois eu retorno. E aí eu preciso ultrapassar essa linhazinha chamada de linear. Lembra que eu deixei o gancho lá na aula de tecido muscular? Aqui eu vou costurar, então. Então, quando eu falo do linear, eu estou falando da lei do tudo ou nada. O que são esses estímulos sublineares que estão anotados aqui? São estímulos são tão fracos que eles não geram a despolarização do neurônio. Então, essa ascensão aqui, ó, é a despolarização. O que eu preciso para despolarizar? Vamos lá, anote aí. Eu preciso de duas coisas. Primeira coisa, eu preciso do estímulo. O que o estímulo faz? O estímulo abre canal de sódio. E esses canais de sódio que estão sendo abertos pelo estímulo são canais de sódio estímulo dependentes. Estímulo dependentes. E eles são minoria na membrana do neurônio. A maior parte da membrana do neurônio tem canal de sódio dependente de variação de voltagem. Quando eu abro esses canais de sódio dependente de estímulo, eu vou ter a entrada de uma certa parcela do sódio. Ali para variar o meu potencial elétrico interno da membrana em mais ou menos 15 milivolts, de menos 70 para menos 55. Quando eu tenho essa variação de menos 70 para menos 55, eu atinjo o limiar. O limiar é a voltagem que promove a abertura dos canais de sódio dependentes de voltagem. Então, os canais de sódio dependentes de estímulo vão abrir porque eu dei o toque lá. Os meus canais dependentes de voltagem só vão abrir quando o meu potencial elétrico interno da membrana atingir o valor que está anotado ali, de menos 55 milivolts. Quando eles se abrem, os canais dependentes de voltagem, eles são muitos. Entra muito sódio na minha célula e essa minha célula, então, faz lá a ascensão até o pico. Chegou no pico, vai abrir o canal de potássio, vai chegar na fase descendente agora, que é a fase de repolarização. Sai o potássio, que nem a questão já dizia, e entra depois em atividade a bomba de sódio e potássio. A minha ATPase, eu inverti as letras ali, deixa eu arrumar, a minha ATPase, e essa ATPase, quando entra em atividade, ela vai então recuperar totalmente o meu potencial de repulso. Então, ATPase é a enzima que vai ter atividade ali. Então, vamos melhorar a nossa compreensão sobre a atividade elétrica, se é que ela já não está ótima. Então, nesse meu gráfico aqui à esquerda, eu tenho o meu potencial de ação sendo atingido. Esse potencial de ação foi atingido, né, a partir da abertura de canal de sódio. Então, é esse que está mostrando a linha vermelha, condutância do sódio. Então, o sódio é conduzido para dentro do neurônio, porque ele foi acumulado fora, ele tinha uma DDP. Então, eu aumento a condutância do sódio e imediatamente eu fecho o canal de sódio. E aí eu vou ter posteriormente, tardiamente, ao aumento da condutância do potássio. Então, por que aumenta o sódio e depois aumenta o potássio? Porque se eu tivesse imediatamente o sódio e o potássio trocando, eu não atingiria o valor positivo que esse gráfico aqui está mostrando para a gente. Eu não atingiria o meu potencial de ação. Certo? Então, olha aqui essa, né, detalhe, esse elemento totalmente detalhado. Então, número 1, potencial de repouso, canal de sódio e de potássio fechado. Só a bomba de sódio e potássio está trabalhando. Atividade 2, despolarização. O que acontece? Abertura de canal de sódio.
Atividade 3, lá embaixo, né? Ele está colocando um númerozinho errado aqui, desculpa, não vi. Agora que eu vi que a atividade estava com o número errado, não tem problema. Então, segue aqui comigo. Atividade 3, repolarização. Eu fecho os canais de sódio e eu abro os canais de potássio. Então, o sódio não pode mais agora ir para dentro, como ele estava indo, e o potássio agora pode ir para fora. E aí, número 4, eu tenho regresso ao potencial de repouso, e isso foi feito justamente por essa troca aqui, né, dos canais de sódio e de potássio, e insisto, pela bomba de ATPase NAK, a bomba de sódio e potássio, a grande responsável pela manutenção do potencial de repouso. Então, quando é que o neurônio gasta energia? Quando ele está em potencial de repouso. Se eu der o estímulo para ele entrar em potencial de ação, o sódio acumulado fora entra, aí o potássio sai, aí depois eu gasto energia de novo para reverter esses dois elementos, esses íons, para fora e para dentro da membrana. Belezinha? Questão do Mackenzie sobre isso, então. O gráfico abaixo mostra as variações do potencial elétrico de membrana plasmática de um neurônio em milivolts em função do tempo em milissegundos. Tendo como referência as letras presentes no gráfico após o estímulo, o processo de despolarização resultante da abertura de canais de sódio dependentes de voltagem, viu? Ele falou aqui, ó, canal de sódio dependentes de voltagem, certo? E o processo de polarização resultante da bomba de sódio e potássio ocorrem respectivamente em que momentos? Tá? Então, letras A, B, C e D, a resposta é a letra A. Então, quando é que eu faço a abertura do canal dependente de voltagem? Quando eu estou em processo aqui de ascensão, para a gente ter uma despolarização. E aí, a letra D de dadinho, ele falou ali, ó, manutenção do processo de polarização. Então, quando é que o neurônio está polarizado? O neurônio está polarizado quando ele está em repouso. E ele estará despolarizado quando ele estiver em ação. Então, subir é despolarizar. Descer é repolarizar. Olha que maravilha. Então, o que ele queria? Quando é que a bomba de sódio e potássio está trabalhando? Ela está trabalhando na manutenção do potencial de repouso. Letra D de Dodói. Letra A de amor, então ficou a letra C de Corinthians campeão como resposta dessa questão da Mackenzie. FUVEST 2018, a mesma pergunta, só que discursiva, moçada, pois é. Às vezes é verdadeiro e falso, às vezes é de alternativa e às vezes é discursiva. Temos que estar preparados para todas. Então vamos lá. O gráfico representa modificações elétricas na membrana de um neurônio, potencial de membrana, mostrando o potencial de ação gerado por um estímulo num dado momento. Identifique nesse gráfico as fases, indicadas pelas letras X, Y, W e Z. Então, X, Y, W e Z. O que são essas fases? Tá? Então, X, período que o neurônio está em repouso. Maravilha. Y, despolarização. Tá? W, período de repolarização. E Z é quando eu tenho a ação da bomba de sódio e potássio restabelecendo o potencial de repouso da membrana plasmática. Então, Z, ação da bomba de sódio e potássio restabelecendo o potencial de repouso. Que maravilha. Letra B de bola dessa questão. Esclerose múltipla é uma doença autoimune que causa dano à bainha de mielina. Que efeito essa desmielinização tem sobre a condução do impulso nervoso? Então, a resposta da letra B. A desmielinização dos axônios, dos neurônios, pode ocasionar a interrupção da passagem do impulso nervoso, ou a redução significativa da velocidade de propagação do potencial de ação. Então, reduziu significativamente, quer dizer que vai chegar de forma descoordenada. Ou então, interrompe a passagem. Ao interromper a passagem, você perde a capacidade de comunicação. Se isso acontecer em neurônio sensorial, eu perco a sensibilidade. Se acontecer em neurônio motor, eu perco a movimentação do meu corpo. Tá? Então, esclerose múltipla, doença autoimune, leva a perda de sensibilidade, do mesmo jeito que leva a perda de movimentação. Doença bem severa, grave, tá? E triste também. Condução do impulso nervoso. Então, lembra que a gente falou que o impulso nervoso chega através de um estímulo na região do dendrito, ele passa pelo corpo celular e vai para o axônio,
e depois sai aqui na forma de neurotransmissores? É isso que esse slide está mostrando para a gente. Então, a gente tem o estímulo chegando no corpo celular. Esse estímulo que chegou na região do corpo celular vai atingir ali, ó, a despolarização da membrana da região entre o corpo celular e o axônio. E aí, a partir disso, então eu vou ter, né, primeiro a despolarização e depois a repolarização, o que faz, então, com que o meu impulso nervoso siga sempre em direção para onde está negativo dentro do axônio. Então, o sódio que entrou aqui, ó, é atraído, tá, pela essa parte negativa do meu axônio. E aí, atrás dele, eu vou tendo a repolarização. Atrás dele vai ficando negativo, certo? Então, ele vai sendo atraído primeiro para a região negativa que está à frente dele e depois atrás, na região negativa, ele vai tendo até, né, a sua reconstituição ali, a troca pela bomba de sódio e potássio. Tudo bem? O que a bainha de mielina faz? Deixa eu representar a bainha de mielina aqui para vocês, então, com o meu marca-texto vermelho. Vamos pensar, então, aqui como é que uma célula de Schwann se comportaria. A célula de Schwann se enrolaria aqui, ó. Se ela tivesse enrolada aqui, o que não aconteceria nesse espaço onde essa célula está inserida? Não teria a entrada de sódio e a posterior saída do potássio e depois a inversão pela bomba de sódio e potássio. Então, não teria a entrada de sódio e a saída do potássio na região onde eu coloquei aqui minha célula de Schwann. Aconteceria apenas nos nódulos de Ranvier. Então, isso faz o isolamento elétrico, né, ter efetividade, e isso faz a condução, lembra que eu chamei lá atrás de saltatória? A condução ser saltatória. Mas por onde é que o sódio está viajando, galera? Sempre o sódio está viajando por dentro do axônio. Quando ele chega nessa região aqui, ó, ele despolariza, abre canal de sódio voltagem independente, entra mais sódio e ele continua se deslocando em direção à porção terminal do meu axôniozinho. Seguinte, né? Essa transmissão, insistindo, mais uma vez, é unidirecional, também, não só por esse mecanismo que eu acabei de mostrar do axônio, mas também pela liberação, né, a partir das vesículas sinápticas do neurônio pré-sináptico, com a chegada do estímulo aqui, a despolarização, para o meu neurônio pós-sináptico. E aí o neurotransmissor vindo do pré-sináptico para o pós-sináptico, o que acontece quando ele chega aqui? Ele cai na fenda sináptica e esses neurotransmissores estimulam a membrana pós-sináptica. Ao estimular a membrana pós-sináptica, a molécula receptora vai permitir, então, a abertura dos canais de sódio. Abrir o canal de sódio, o que acontece? Despolariza o neurônio pós-sináptico, então eu tenho a continuação da propagação do impulso nervoso neurônio após neurônio. Nessa sinapse, que é uma sinapse química, tá? Poderia haver um contato direto membrana-membrana e despolarização direta por sinapse elétrica? Poderia. Mas essa sinapse aqui que está mostrada é sinapse química. Vou fazer uma questão sobre isso, então. Estadual de Feira de Santana, 2017. A figura em destaque é um tipo de impulso nervoso fundamental para a manutenção das interações dos seres vivos no meio em que eles vivem, certo? Então temos membrana pré-sináptica, membrana pós-sináptica, ali ó, liberação de neurotransmissores, certo? E o impulso nervoso chegando por ali, levando então a liberação desses neurotransmissores, certinho? Olha o neurotransmissor, o que ele está fazendo lá embaixo. Na membrana pós-sináptica, ele promove a entrada de sódio. Percebeu? Então, resposta da questão, letra C. A partir da membrana plasmática, a entrada do sódio desencadeia o início da transmissão do impulso em um neurônio, nesse caso, o neurônio pós-sináptico. O que é que tem de errado na letra A? Ele fala que a natureza química do impulso nervoso, observada em destaque, é elétrica. Não, a natureza química do impulso nervoso, em destaque, é o impulso, né, através da sinapse química, e não elétrica. Tudo bem? Letra B.
A liberação de neurotransmissores na fenda sináptica necessita da entrada de sódio no axônio. Não, necessita da entrada de sódio lá em cima, no dendrito ou no corpo celular. Aí o impulso vem viajando pelo axônio e aí ocorre a liberação, né, a partir das vesículas. E tem um íon, vai ter um íon. Que íon é esse? O íon cálcio. Tá? O íon cálcio vai ser responsável pela liberação aqui. Então vamos escrever aqui do ladinho, o íon Ca2+. Se ele não estiver presente, essas vesículas não são liberadas. O que tem de errado na letra D de dado? Que a transmissão do impulso nervoso é bidirecional. De jeito nenhum, é unidirecional. E letra E, o que tem de errado? Falando assim, receptores de neurotransmissores são encontrados no interior da célula? Não. Receptor de neurotransmissor são encontrados na superfície da célula, na membrana, tá? Beleza? Seguinte, neurotransmissores. Então, quem são esses neurotransmissores que estão sendo liberados? Selecionei 7 aqui para a gente dar uma olhada. Dopamina, serotonina, acetilcolina, adrenalina e noradrenalina, chamadas também de epinefrina e norepinefrina, endorfina, glutamato e GABA. Tá? E do ladinho, a atividade principal de cada um deles tem variação, porque eles podem atuar em diferentes regiões. Mas, basicamente, dopamina atua como neurotransmissor estimulante, leva ao controle motor. Serotonina, reguladora do humor, atua na memória e é influente na condição do aprendizado. Acetilcolina melhora a condição da atenção, também tem efeito na memória e também melhora a condição do aprendizado. Adrenalina e noradrenalina promovem excitação física e mental como um todo. Endorfina, um opiáceo importante modulador de dor. Glutamato é o principal neurotransmissor que promove excitação do sistema nervoso central. E o GABA, né, o ácido gama-aminobutírico, é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. E aí, a gente tem para falar aqui de drogas depressoras e de drogas, né, chamadas de estimulantes e drogas perturbadoras. O que vai acontecer com cada uma dessas drogas? Bom, drogas depressoras são aquelas drogas que lentificam ou diminuem a atividade cerebral e apresentam, né, como consequência, uma propriedade analgésica. Basicamente, como que elas fazem isso? Elas podem, por exemplo, aumentar a atividade do GABA, que é inibitório, ou podem diminuir a atividade do glutamato, que é excitatório, certo? O que é que com certeza elas fazem? Isso é legal. Com certeza as drogas mexem na liberação de dopamina, e hoje eu vou falar por que a liberação de dopamina pelas drogas é importante, certo? São as drogas depressoras, né? O etanol, benzodiazepínicos e barbitúricos, que são remédios, né, que têm atividade hipnótica, remédio para você dormir. Opiáceos e opioides, né, derivados ali das plantinhas chamadas de papoula, ou então fabricados em laboratório. E também os solventes como o loló e o lança-perfume, muito comuns e famosos e consumidos no carnaval. Drogas estimulantes promovem aumento da vigília e da atenção, causando aceleração do pensamento e sensação de euforia. Quem são elas? Né? A cafeína, acho que é a droga mais consumida por estudante de vestibular do universo. Nicotina, né, que tem no cigarro. Cocaína e crack. Crack é um subproduto, né, do processo de refino da cocaína. E anfetaminas e derivados. Tá? Entre eles, a gente pode citar a Ritalina. Tá? A Ritalina vai ser um desses derivados de anfetaminas que, sim, melhora a vigília, a atenção, causam aceleração de pensamento. E aí tem um problema. Enquanto você está tomando Ritalina, ela melhora a sua capacidade de aprendizado. Na hora que você para de tomar, você está ferrado. Então, se você não tem prescrição médica, se você compra na ilegalidade, você usa sem, né, a dosagem adequada e não sabe quanto colocar nem quanto tirar, melhor não usar. Vai dar merda. Você vai usar isso daí durante uma época, vai melhorar seu aprendizado. Quando chegar na hora da prova, você vai estar todo cansado e cansada, que você não aguenta mais não dormir, porque ela tira o sono, certo? Então você vai ficando ali, ó, exausto, exausta, e aí você vai tirando a droga e ela vai acabar com toda a sua capacidade de aprendizado e manutenção da atenção. Drogas perturbadoras promovem quadros de alucinação ou ilusão. Claro que tem sobreposição. A maconha é uma droga depressora? É, mas ela também é perturbadora. Perturbadora é também a cocaína. Cocaína também é perturbadora.
Então a gente tem aqui, ó, né, a maconha, a mescalina, o êxtase, né, o MMDA, os anticolinérgicos, o LSD, a dietilamida do ácido lisérgico, e eu coloquei aqui também, né, a ayahuasca, aquela mistura de um cipó com uma raiz que a gente tem em muitas práticas aqui na região da América do Sul, chamado, por exemplo, de chá do Santo Daime, que também tem um efeito, né, psicotrópico de atividade perturbadora. E aí a gente vai responder essa questão gigante, olha a quantidade de coisa escrita aqui, tá? Sobre as drogas. Então, caiu lá na Universidade de Pernambuco, no programa de avaliação seriada, e ele quer saber um relato aqui de um usuário de drogas colocado a seguir. Aí ele fala assim, ó, faz bem falar sobre o assunto, é bom perceber que outras pessoas passam pela mesma coisa. A minha experiência pode ajudar alguém, principalmente os mais novos. São cada vez mais jovens, crianças. E aí ele vai falando, né, já gastou R$ 3.000 em pedra, ele vai falando que ele perdeu família, não tomava banho, não comia, que era perdição, né, um negócio bastante ruim. Então, o crack te faz sentir inferior, tá? É gratificante perceber que tenho projetos para o futuro aos 44 anos de idade. Quero casar, arrumar emprego, quem sabe até um outro filho. Então, no relato são descritos os efeitos do crack. Sobre isso, analise as proporções a seguir, comparando esses efeitos aos da cocaína e aos da maconha, também consumidas pelo usuário. Então, vamos lá. A alucinação e paranoia atribuída ao crack também pode ocorrer com maconha e cocaína. Sim, é verdade. Assim como o crack, a cocaína e a maconha afetam o cérebro do usuário, pois liberam substâncias que atuam na sinapse, seja imitando, seja impedindo a ação de neurotransmissores receptores. O que ele está falando aqui é a liberação basicamente de dopamina nas regiões dos centros de recompensa do teu cérebro, tá? Que quanto mais você libera, mais você quer fazer a liberação. 3. O uso do crack é responsável tanto pelas sensações de euforia quanto de depressão profunda. Ainda podem surgir complicações cardiovasculares que resultam em óbito. Tais complicações podem ocorrer também com o uso da cocaína. Sim, só não vai ocorrer com o uso da maconha, tá? Porque a maconha não vai levar a essa sensação de euforia, não vai levar, né, essas complicações cardiovasculares que podem levar ao óbito. Por isso que ele não colocou a maconha aqui no número 3. 4. O uso do crack pode causar impotência sexual. Também a maconha, tá? Então não vem achando que só o crack leva a impotência sexual, a maconha, a cocaína e o crack dessa questão, todos levam a impotência sexual. E 5. As 3 drogas mencionadas afetam a memória do usuário, ligando seus receptores de noradrenalina, ao qual tem efeito sedativo nas células do córtex cerebral, por causa do seu efeito inibidor na maioria dos tecidos, inclusive na musculatura cardíaca. Não, não é um efeito sedativo, é um efeito estimulante, não é um efeito inibidor, é um efeito ativador, tá? Principalmente da musculatura cardíaca. Então estão certas 1, 2 e 3. Correta resposta, letra A. Beleza, minha gente? Então, é isso aí. Um abraço e bons estudos.